Smash! E aí galera, mais um vídeo pra vocês, continuando o guia, o dossiê do Incrível Hulk. Eu deveria ter feito essa parte do vídeo no vídeo anterior, que é com relação ao Bill Mantlo. Eu esqueci de comentar, na verdade, o que ele está passando, que é um dos grandes roteiristas que eu considerei como o maior roteirista do Incrível Hulk. O Bill Mantlo, nos anos 90, ele foi atropelado e acabou ficando basicamente num estágio até vegetativo, ficou em coma. A situação dele é precária demais e ele é cuidado pelo irmão dele. E infelizmente a Marvel Comics, uma editora para a qual ele fez muitos trabalhos, ele fez trabalho para DC Comics também, escreveu aquela minissérie Invasão, que é bem bacana, ele não tem auxílio nenhum. Então, vez ou outra, existem campanhas para doar dinheiro, né, para o tratamento do Bill Mantlo, tá, para ele poder se recuperar e ter uma vida digna. E o Greg Pak recentemente também fez uma campanha, o Greg Pak, o escritor de Planeta Hulk, Hulk contra o Mundo, que é fanzaço do Bill Mantlo, criou uma campanha para ajudar. Eu até postei no Central HQs na época essa campanha. Eu vou colocar o link de novo aqui para quem quiser ajudar o Bill Mantlo. Não sou eu que vou receber esse dinheiro, é uma campanha americana. Vocês doam através dos links que eu vou fornecer aqui. Não sei se eu conseguir achar até mais de um link, eu vou fornecer. Eu acredito que sejam pessoas idôneas que estão promovendo isso, porque a situação dele é muito, muito complicada. Ele é o criador do Rocket Raccoon, aquele guaxinim do Guardiões da Galáxia. Ele é o criador do personagem. E provavelmente ele não vai receber nada por isso, porque quando ele criou a lei de direitos autorais, ele criou para a Marvel, tem toda uma confusão. Mas eu acho incrível a Marvel não dar uma sustentação, um apoio financeiro, rachando de ganhar dinheiro com autores que foram tão importantes para a editora. O Bill Mantlo escreveu dezenas de personagens da editora, é um daqueles faz tudo, mas enfim, fica a minha dica para vocês, se vocês tiverem, não for um dinheiro que vai comprometer a renda de vocês, para vocês fazerem uma doação aí, porque é um cara que está realmente precisando. Bom, vamos dar continuidade ao vídeo aqui. Top aliados. Vamos para quem que são os maiores aliados do Incrível Hulk, toda essa história cronológica do personagem. Em décimo lugar, a gente tem a Marlo Chandler. A Marlo Chandler, ela é esposa do Rick Jones. Ela teve um envolvimento com o Hulk cinza na época que ele era o Senhor Tirateima, escrito pelo Peter David, quando o Hulk atuava como leão de chácara, né, nos cassinos de Las Vegas. Então ele acabou conhecendo ela, teve um relacionamento e posteriormente ela veio a se casar com o Rick Jones. Inclusive ela ficou com uma... não sei se não vou lembrar o termo correto, mas é uma parcela, um resquício da Senhora Morte dentro do corpo dela. É bem bacana a participação dela dentro da história do Incrível Hulk e na vida do Rick Jones, na época que ele também foi o Capitão Marvel. Em nono, eu vou colocar duas pessoas. O Jim Wilson, que foi um sidekick do Incrível Hulk, não foi um sidekick por muitas edições, por poucas edições. Ele é o sobrinho do Falcão Negro, que é o parceiro do Capitão América. Ele acabou falecendo. Eu até comentei com vocês uma das HQs, um one shot bem bacana, que é uma história do Peter David, saiu no encadernado Marvel 40 anos. Ele considerava muito o Hulk, ele ajudou bastante o Hulk. A outra é a Kate Waynesboro. Kate Waynesboro. Ela é uma cientista que o Hulk conheceu na fase do Bill Mantlo, quando o Hulk estava inteligente. O Hulk, na verdade, ele tinha a mente do Bruce Banner coordenando ele e tudo mais. Então ele não era aquele Hulk selvagem. E ele acabou conhecendo a Kate deu as caras, ela surgiu como uma cientista da SHIELD, ajudando o Hulk, eles se apaixonaram, tiveram um movimento amoroso, e ela foi transformada numa senhora MODOK. Sabe, você sabe aquele MODOK, o vilão de Ferro?
que é um cabeçudão, que tem os bracinhos, um cabeçudão gigante. Então ela se tornou esposa dele, cara. A história é meio tosca. É do Bill Mantlo, mas é um pouquinho tosca. E depois ela ressurgiu recentemente, até na fase do Greg Pak, que fanzaço do Bill Mantlo, resgatou a personagem e colocou ela como uma senhora da sombra ali do heroína. Ela acabou pegando os poderes dele e tudo mais. Em oitavo, novamente, duas personagens que eu vou colocar como grandes aliados do Incrível Hulk. Uma é a James, neta do Rick Jones. Ela deu as caras em Futuro Imperfeito. Surgiu ali, né, a criação dela, a primeira aparição dela. Ela ajudou o Hulk em Futuro Imperfeito, e depois que o Hulk voltou para o universo normal da Marvel, para o universo 616, ela retornou junto com ele. E passou a atuar como sidekick do Incrível Hulk, como parceiro do Incrível Hulk, em várias e várias histórias. Vocês estão vendo as imagens dela aí. Em oitavo ainda nós temos a Barrett. Ela é praticamente uma jornalista cósmica, uma jornalista universal, assim. Ela jornalista não, desculpa, uma cinematográfica, uma diretora. Ela filmava os eventos, as realizações do Incrível Hulk por onde ele passava. Também uma criação do Bill Mantlo. Ela atuava junto com o Hulk, acompanhava as aventuras dele e registrava todas essas aventuras. Ela foi uma parceira dele por várias e várias edições também. Em sétimo lugar a gente tem a Mulher Hulk. É a prima do Incrível Hulk, a Jean Walters. A gente já se viu o Hulk se quebrando com ela, sendo na porrada e tudo mais, mas os dois se respeitam demais, já fizeram várias parcerias. Não tem como deixar de colocar a Mulher Hulk no sétimo lugar. Em sexto, a falecida esposa do Incrível Hulk, a Jarella. Ela que é falecida, foi morta pelo Homem Cripto. O Hulk conheceu ela no mundo subatômico, desculpe, e passou a viver com o Hulk na Terra até quando ela acabou sendo morta. Foi a primeira grande paixão do Hulk, tirando a Beth Banner, que na verdade ela é uma paixão do Hulk e do Bruce Banner. Em quinto lugar a gente tem a Kaera, ela que foi a esposa do Hulk, a rainha do Hulk em Planeta Hulk. Ela que foi um dos braços direitos do Rei Vermelho ali no planeta Sakaar. Ela acabou se rebelando, se aliando ao Incrível Hulk e depois se tornou a esposa dele e mãe de 2 filhos. No caso, pelo amor de Deus, o Sakaar e o Heroine Kala, que são os 2 filhos do Incrível Hulk. Em quarto lugar, eu coloco o Amadeus Cho. O Amadeus Cho, que é um gênio científico, considerado, eu acho que é a 8ª mente mais inteligente da Terra. Criação do Greg Pak. Ele auxiliou o Hulk consideravelmente a partir de Planeta Hulk e depois em Hulk contra o Mundo, querendo demonstrar para os heróis que o Hulk não era um vilão, mas sim um herói incompreendido. Então o quarto lugar fica com Amadeus Cho. Em terceiro lugar, ele que também morreu, eu achei uma morte estúpida, foi feita pelo Greg Pak. Atualmente ele está morto, mas provavelmente ele pode voltar. É o Doc Samson, tá? O Dr. Samson. O Doc Samson, ele foi um personagem que surgiu lá na década de 70. As forças dele vinham do cabelo, na verdade, funcionava da seguinte maneira: quanto mais curto ele cortava, mais força ele perdia. Exatamente como o personagem mitológico de Sansão. Ele ajudou o Hulk muitas vezes, foi parceiro do Hulk em várias aventuras, não como sidekick, teve participações das aventuras do Hulk, mas também foi um personagem que caçou o Incrível Hulk. Ele foi mais, eu diria, um vilão até, um inimigo do Hulk, mas também ele ajudou bastante o Incrível Hulk. A gente viu depois até na fase do Greg Pak, quando ele morreu, ele estava ali como um grande parceiro do Incrível Hulk. Em segundo lugar, não tem como falar nela, a Beth Ross. Ela que foi esposa do Hulk, casou com ele, com o Bruce Banner, não com o Hulk. Tá com o Hulk desde praticamente da primeira edição, surgiu junto com o personagem, acompanhou ele toda a cronologia. Então ela é de suma importância e uma grande aliada do Incrível Hulk. Ela
dificilmente ficava contra ele, ela sempre apoiava a postura que ele tinha. Ainda dividindo com ela esse segundo lugar, a gente tem o filho do Incrível Hulk, que é o Scar. O Scar também, o Hulk para variar, brigou com todos esses caras da lista e o Hulk já tretou, cara, você não tem a dúvida. Mas o Scar depois, aquela relação de pai e filho, eles se acertaram e se tornou um grande parceiro do Incrível Hulk. Atualmente ele estava participando dos Thunderbolts, não na publicação da Marvel Now, anteriormente. E agora ele deu meio que uma sumida aí, mas provavelmente ele vai ser resgatado logo logo. Em primeiro lugar, a gente tem o Rick Jones, o primeiro sidekick do Incrível Hulk, um personagem que na verdade fez o Hulk se tornar, o Bruce Banner se tornar o Incrível Hulk, foi o Rick Jones. Que ele estava na zona de testes, o Bruce Banner teve que ir lá para tirar ele, acabou empurrando ele para a zona de segurança e ele foi atingido pela bomba. Rick Jones é um personagem de suma importância para o universo Marvel. Quem acompanhou Vingadores Eternamente, foi uma publicação que saiu na época da editora Abril, na Grandes Heróis Marvel Premium, aquelas edições caprichadas da Abril Jovem. Ele foi muito importante, ele já foi sidekick do Hulk, ele foi sidekick do Capitão América, ele já foi o Capitão Marvel. Ele é um cara de suma importância, não só para o Hulk, como para o universo Marvel. Em primeiro lugar, Rick Jones. Vamos para o segundo top aqui, e esse é bem interessante, que são os top inimigos, o top 10 de inimigos do Incrível Hulk. Em décimo lugar, eu vou colocar dois personagens. Um é o Xas, que é um ser energético, é um ser de pura energia, consciente, capaz de causar panes elétricas e tudo mais. Ele é um ser de energia, ele pode me dar choque, mas é um vilão bem interessante, ele foi usado algumas vezes. O General Ross já se tornou, inclusive, o Zaz, atuou como vilão durante uma época, mas acabou se separando do vilão aí, e na verdade o Zaz hoje está sumido, nunca mais deu as caras, desde a década de 80, início dos anos 90 ele não apareceu mais. Dividindo a posição décima com ele, nós temos o Glenn Talbot, o Major Glenn Talbot. Ele foi o primeiro marido da Beth Banner. Sim, ele foi o primeiro marido dela. Antes do Bruce Banner casar com ela, ela casou com o Glenn Talbot, que era um cara super apaixonado por ela. E na verdade a Beth Banner casou com ele porque achava que o Hulk estava morto. E ela acabou cedendo e casou com ele, e depois eles acabaram se divorciando. O Glenn Talbot acabou morrendo numa missão suicida para tentar capturar o Incrível Hulk. Em nono lugar, a gente tem o Louco. Quem é o Louco? Madman. Esse cara é o irmão do líder, um dos maiores vilões do Incrível Hulk. Esse cara surgiu na época, numa história que eu acho muito boa, que eu já comentei com vocês, na época de Contagem Regressiva, essa saga bem legal com o Hulk cinza. O Louco, ele surgiu e envenenou o Incrível Hulk, fazendo ele passar por grandes apuros ali. O personagem camelou para poder voltar à sua forma natural ali, porque se vocês verem as imagens, ele ficou muito debilitado, como eu mostrei no outro vídeo. Ele participou depois, ele teve uma volta dentro da mensal do Incrível Hulk, participou e se demonstrou que ele tinha uma paixão pelo Incrível Hulk. Sim, o Louco é homossexual e ele amava o Incrível Hulk. Foi bem isso daí que vocês estão ouvindo. O Hulk até fez uma edição divertidíssima, escrita pelo Peter David, com os desenhos do Gary Frank. Inclusive, o Louco deu as caras depois, nos Novos 52, nas primeiras aventuras dos Thunderbolts. Eu não sei se, não me engano, ele morreu ali, não lembro ao certo, porque as histórias dos Thunderbolts são tão ruins que eu não me atento muito a elas. Em oitavo lugar, o Dr. Destino. Você vai falar, cara, mas o Dr. Destino, cara, o Dr. Destino é vilão do Quarteto Fantástico, vilão do universo Marvel, mas nos últimos tempos ele se tornou um vilão do Incrível Hulk. Quando o Hulk sacaneou ele, naquela saga da Inteligência, que foi uma saga escrita pelo Greg Pak, onde que o Dr. Destino reuniu as maiores mentes, sequestrou as maiores mentes do universo, da Terra Marvel.
o Bruce Banner sacaneou ele ali, venceu ele na inteligência, e ele ficou um tecido, ele não conseguiu guardar aquilo ali. Depois ele voltou na fase do Jason Aaron, e fez aquela divisão do Hulk com o Bruce Banner e tudo mais. Então hoje o Dr. Destino, ele é um grande vilão do Incrível Hulk, pelo menos recentemente. Em sétimo lugar a gente tem o Homem Absorvente. O Homem Absorvente é um vilão originário do Thor. Ele tem a capacidade de absorver tanto os materiais, se ele encostar num ferro ele absorve aquela propriedade, em cimento ele vai absorver e se torna de cimento, como ele também tem uma capacidade que na verdade é um pouco contraditória, tem hora que usa, tem hora que não usa, que é absorver os poderes do personagem, mais ou menos como uma vampira faz, só que sem esgotar o outro personagem. Então a gente tem o Homem Absorvente, participou de várias aventuras desde a década de 70, década de 80, nos anos 90. Ele, vez ou outra, ele sempre está enfrentando o Incrível Hulk. Nos anos 2000 também. Acho que a última vez que eu lembro que ele enfrentar o Hulk foi escrito pelo Bruce Jones. Então, em sétimo lugar, o Homem Absorvente. Em sexto lugar, a gente tem o Rei Vermelho. Aquele carinha, o ditador fascínora ali de Planeta Hulk, que se tornou um vilão muito importante dentro daquela saga, uma saga que ficou muito marcante para o personagem. Então, em sexto lugar, o Rei Vermelho, o rei do planeta Sakaar, que na verdade foi deposto pelo Incrível Hulk. Em quinto lugar, esse grupo que eu gosto bastante, eu acho que é pouco explorado pelos roteiristas do Incrível Hulk. Eu acho que ele teve uma boa participação com o Peter David e com o Bill Mantlo também. Foi o Bill Mantlo também que criou esses personagens, os alienígenas, que são basicamente, cara, são 4 vilões que tentaram repetir os experimentos do Quarteto Fantástico. Exato, é uma cópia, mas no sentido não de cópia mal feita nem nada, é uma cópia para se tornar um vilão. Foi tipo uma imitação. Realmente na história, os 4 personagens eles vão para o espaço para tentar ganhar os poderes do Quarteto Fantástico. Só que sai de controle aquilo ali e eles acabam ganhando os poderes, mas não da forma que eles gostariam. Aí a gente tem a Vapor, o Vector, o Encouraçado e o Raio-X. O Raio-X basicamente emite radiação de raio-x. A gente tem o Vector, que ele é capaz de repelir, ele repele as coisas, nada consegue se aproximar dele. A Vapor, que ela consegue se transformar em vários tipos de gases. E o Encouraçado, que é um ser metálico ali, muito, muito forte, que quase chega a rivalizar em força com o Incrível Hulk. Em quarto lugar, eu coloco um maestro, que é o Hulk do futuro, aquele Hulk vilanesco, aquele Hulk tirano que apareceu em Futuro Imperfeito. Esse Hulk, ele não ficou restrito a essa saga, ele acabou voltando para dentro do universo cronológico normal da Marvel, porque se vocês lembram o final de Futuro Imperfeito, ele entra naquela máquina do tempo do Dr. Destino e ele acaba morrendo naquela primeira explosão gama que criou ele. Com o tempo, ele acabou, tempos depois, porque passou muito tempo, desde aquela... Na verdade, como fosse na cronologia Marvel, passa assim mais ou menos hoje, nós teríamos acho que uns 12, 15 anos de cronologia. Apesar do Hulk ter sido criado nos anos 60, se nós considerarmos a cronologia, o tempo passa mais devagar no universo Marvel, o universo Marvel teria 15 anos mais ou menos. Então o Hulk teria lá nos anos 60 tal, mas seriam 15 anos. Então 15 anos atrás, o Hulk, o maestro, a alçada dele, do que sobrou, acabou absorvendo radiação gama e ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, ele acabou dominando o corpo do Destruidor, que é um vilão do Thor, um ser metálico, do primeiro filme ali, para vocês, aí que o pessoal que não está tanto atento às HQs do Thor, do filme do Thor, aquele que tinha uma rajada poderosíssima, esse vilão é muito foda, o Hulk dominou ele, a alma, porque aquele Destruidor ele funciona conforme as almas que habitam ele. E depois ele acabou meio que aparecendo em flashbacks na mente do Incrível Hulk e não deu mais as caras ali. Na verdade não dá para saber o que realmente aconteceu com o maestro dentro desse espaço depois que ele enfrentou o Destruidor até a cronologia atual do Incrível Hulk. Em terceiro lugar, o Abominável. Esse vilão que sempre está dando as caras com o Incrível Hulk, é um vilão de respeito fortíssimo, rivaliza em força com o Incrível Hulk. Inclusive, quando ele surgiu, a força dele era 2 vezes maior que o Incrível Hulk. O Hulk penava para ganhar dele. Aí ele surgiu teve uma redução de força,
Depois ele teve um aumento de novo, aí teve uma época que ele ficou meio covardão, como é que é o nome daquele personagem? Putz, cara, me fugiu o nome do personagem. Tá, mas teve outro personagem, um vilão do Incrível Hulk, que ele rivaliza com o Topeira. Porra, cara, fudeu, não lembro o nome dele, foda-se, também não importa, ele não tá nessa lista. Apareceu na fase do Greg Pak também recentemente. Ele dominou a mente do Abominável, o Abominável foi desintegrado, foi pro espaço, ele dominou a mente dele, voltou, surgiu o corpo, blá blá blá. O Abominável foi o cara que matou a Betty Ross. Depois a Betty Ross foi ressuscitada, mas primeiro ela morreu. E quem matou ela com um envenenamento radioativo foi o Abominável, que inclusive fez parte do filme do Edward Norton, o Abominável ali, que era com o... Como é que é? O Tim alguma coisa, que é o ator que interpretou ele ali. Em segundo lugar, a gente tem ele, o líder, a mente pensante, a radiação gama que fez ele evoluir mentalmente. O líder foi um vilão, talvez o vilão mais atuante dentro do universo do Hulk, até um pouquinho abaixo do primeiro colocado, obviamente, e que sempre está pentelhando o personagem, sempre está tentando causar algum transtorno dentro da vida dele. Ele já tentou matar a Beth Banner, já tentou matar o Hulk, já tentou matar os familiares do Hulk, ele já explodiu uma bomba gama numa cidade para recriar personagens gama. Ele, na fase do Greg Pak também, ele ressurgiu junto com a inteligência para dominar o Incrível Hulk, para matar ele, junto com o MODOK e outros personagens. Ele é um vilão de respeito do universo do Incrível Hulk, mas eu acho que ele também é um pouco mal explorado. A galeria de vilões do Incrível Hulk, ela poderia ser melhor explorada. Eu acho que é uma galeria um pouco fraca. Por sorte, como o Hulk é meio que um anti-herói, ele acaba enfrentando outros heróis Marvel que acabam suprindo essa deficiência que o Hulk tem em termos de uma galeria de vilões tão bacana. Em primeiro lugar, eu acho que é indiscutível o General Ross, que é o atual Hulk vermelho. Mesmo na época que ele não tinha nenhum poder, ele já era um personagem que pentelhava imensamente o Incrível Hulk, né? Ele desde sempre estava caçando o personagem, independentemente dele estar agindo com ética ou não, ele não queria saber, ele passava por cima de diretrizes, por cima de ordens superiores, tudo com a finalidade de exterminar o Hulk, até porque ele tinha um relacionamento com a filha dele, que é a Betty Ross, que acabou casando com ela, inclusive. Tentou matar o Bruce Banner, uma fase que ele ficou meio doido. Ele foi morto, ressuscitou, foi morto, e atualmente ele tem os poderes do Hulk vermelho, que já inclusive integrou os Vingadores e hoje é o líder dos Thunderbolts. Então, galera, essa é a lista dos top aliados e dos top 10 vilões do Incrível Hulk. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e um abraço para todos.